Né, irmão? Então, após essa desobediência do casal, houve essa consequência. E hoje quero falar a respeito sobre o quê? A penalidade da lei adâmica. Primeiro, entrou o pecado. Após o pecado ter entrado, o que aconteceu? Morte. Por quê? Porque antes da desobediência não havia morte, não havia pecado. Eles eram santos, separados, perfeitos. Mas após a desobediência entrou o pecado, após o pecado passou a morte. Então, por isso que o ser humano morre. É por isso que o ser humano morre, por causa do pecado. Entendeu, meus irmãos? Por que a morte veio para o homem? Por causa do pecado. Então, quando o homem pecou, consequentemente, após o pecado, veio a morte. E diz a Bíblia que a morte passou para todos os homens. Abre por gentileza, Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. Versículo 12. Quem achou, por favor, leia. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha, viu? Então, qual foi o resultado da desobediência de Adão e Eva? Penalidade. Qual foi? Qual foi o resultado da desobediência? Foi a morte. E diz aqui o texto aqui, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem aqui? Então, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Ou seja, sem a desobediência dele, o pecado não teria entrado. Mas por consequência da desobediência, o pecado entrou no mundo. Após ter entrado o pecado no mundo, também entrou o quê? A morte. E diz a Bíblia que a morte passou para todos os homens. E o pecado, ele não só atingiu o homem, como atingiu a fauna, ou seja, os animais, e atingiu a flora, as plantas. Por quê? Se você for ler o texto de Gênesis, abra por favor aí, no capítulo 3 de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem achou, por favor, lê. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, contudo comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então você vê o que gerou a desobediência. Atingiu a flora e atingiu a fauna, os animais. Você vê que os leões, por exemplo, são ferozes. Os animais passaram a ser ferozes. Animais passaram a ser mortíferos, como uma serpente. Por exemplo, quando você vê o livro de Gênesis, quando Adão dá o nome para aquele animal, você acha que Adão tocava no leão, tocava na cobra, tocava nos animais sem ter risco nenhum de vida? Claro. Mas por consequência do pecado também atingiu a fauna. E atingiu o que também? A flora. A terra passou a dar espinhos, passou a dar bolhos, passou a dar ervas daninhas. Então você vê a consequência do pecado. Como atingiu a fauna e como também atingiu a flora. E outra coisa também, pela questão da desobediência de Adão, Adão era homem, imagem e semelhança de Deus, não era, irmãos?
Imagem e semelhança? Quando a gente fala em imagem e semelhança, nós assim caracterizamos como se fosse a imagem física de Adão, sendo que Deus é espírito. Então, a imagem e semelhança, como fala ali, está falando a respeito da questão espiritual e da questão moral. Então, Adão e Eva, ambos aquele casal, eles tinham a semelhança de Deus, moral e espiritual. E após eles terem cometido esse pecado, eles perderam a semelhança de Deus. Perdeu a imagem e perdeu o quê? A semelhança por causa do pecado. Então o pecado, quando veio, atingiu o quê? O relacionamento, a espiritualidade, o espiritual. Então quando o pecado entrou aqui na terra, ele atingiu o quê? O espiritual. Por quê? Adão, ele tinha 100% da intelectualidade, 100%. Quando o pecado entrou no mundo, só teve agora só 10%. E às vezes a gente não consegue nem usar nem 5% do nosso cérebro. E o que restou para nós foi apenas 10%. Então você vê as consequências do pecado que trouxe para a humanidade. Adão tinha 100%, perdeu 90%, ficou com 10%. Além disso, ele foi expulso do jardim do Éden, juntamente com Eva, para que não pudesse comer do fruto da vida, para não viver novamente, para não ter vida eterna. Então eles são expulsos do jardim. Aí você percebe que o homem, ele, após o pecado entrar na vida dele, a morte passou, atingiu a fauna, atingiu a flora, atingiu o espiritual, ou seja, ele perdeu a imagem e a semelhança. O que seria isso? Por exemplo, Deus é santo, Adão também era santo. Adão tinha 100% de intelecto. Deus tem muito mais intelecto do que Adão, muito mais de 100%. Adão era perfeito, Deus também era perfeito. Adão era eterno, Deus também era eterno. Entende, irmãos? A questão espiritual e semelhança de Deus, a questão moral. Então, quando o Adão ele perde isso. Ele agora não é mais santo, ele agora não é mais perfeito. Ele tinha um vínculo de intimidade com Deus, ele perde isso após o pecado. A comunhão. Ele perdeu a comunhão. O que aconteceu? Ele foi expulso do jardim do Éden. E lembrando, irmãos, que Adão foi o primeiro homem a ser criado. Muitos dizem que nós viemos de do macaco, de outra coisa, mas a Bíblia nos dá base de que nós viemos de Adão. Adão foi nosso pai de todo ser vivente. Amém? Abra por gentileza aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 26. Quem achou, por favor, lê. Uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Amém? Abra também outra pessoa em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então você vê aqui, só para pegar a parte A, dizer o que aqui? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Então dá a ideia de que o homem, quando foi criado, era para viver, não para morrer. Mas por consequência do pecado, a morte entrou. Então o homem era para viver, não era para o projeto original, não era para o homem morrer, mas infelizmente, por consequência da desobediência, entrou o quê? A morte. E após essa desobediência,
precisamos frisar a respeito de 3 mortes. A primeira morte é a morte física que o homem sofreu. A morte física. Existem 3 tipos de morte. A primeira é a física. Então, se a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou para todos os homens, logo todos morrem, então automaticamente o ser humano sofre isso aqui, a morte física. Porém, a princípio, no plano original, não era para o homem sofrer a morte física. Entendeu, irmãos? Era para o homem viver. Porém, após o pecado, a morte entrou. E para onde volta o corpo? Para a sepultura. E volta para o pó. Porque Deus falou que para Adão, tu veio do pó. E do pó tu vai voltar. Mas era o projeto de Deus que Adão voltasse do pó? Não. Mas por consequência do pecado, o que aconteceu? A morte física. Então, o pecado, além de atingir a fauna e a flora, atingiu o espiritual do homem, atingiu o corpo. Então o pecado atingiu o corpo do homem. Abra, por favor, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Oi? No versículo 17, capítulo 3 de Gênesis, a parte dele ele falando assim: com dor comerás dela todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. A consequência. Foi o que a gente falou, o trabalho que Adão teria, a consequência que seria gerada, que após o pecado, ele tinha que, suar a camisa, trabalhar, fadiga, seria trabalhoso. Então você vê o que gerou após a questão da desobediência. Versículo 16 aí. Romanos capítulo... E não sabeis vós que a quem vos apresentais o servo para que obedecer, sois servo daquele a quem obedeci, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha aí. Então você vê o que o pecado faz. O pecado faz que é escravidão para o homem. Ou você obedece à palavra, para que você tenha vida e sai debaixo da escravidão do pecado, ou você obedece ao pecado e fica debaixo de uma escravidão. Então, o corpo, tem uma outra passagem aqui que eu vou procurar, que diz aqui que o corpo é chamado de corpo do pecado, por conta da desobediência. Então, o homem, depois que pecou, esse corpo passou a ser chamado corpo do pecado. Amém? Outra coisa também interessante, abra por favor Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Epístola de Paulo aos Filipenses, olha, capítulo 3, versículo 21. E transformará o vosso corpo abatido para conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então você vê que esse corpo é chamado de corpo do pecado, corpo abatido. Então, a segunda coisa que nós vemos aqui é que além desse corpo ser chamado corpo do pecado, corpo abatido, por conta do pecado ter entrado no mundo, esse corpo aqui sofreu por conta do pecado de Adão, e isso gerou a consequência para todos. Abra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então a primeira morte é a morte física. A penalidade da lei adâmica, após o pecado, entrou a morte, afetou a fauna, a flora, o espiritual. A primeira morte entrou foi o que? A morte física. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. Ou seja, todos pecaram. Interessante, porque quem passou para a posterioridade da toda a raça humana? Porque não foi só com Adão.
que o pecado só não entrou nele? Por que o pecado passou para toda a raça humana? Não só foi só com Adão, não foi só com Eva. Por que caiu sobre nós também? Que passou para outras gerações o pecado. Tem coisas que só Deus. A consequência. Porque se quisesse acabar, quando dá oportunidade de acabar com eles, começar de novo, porque os olhos dele já tinham se transformado. Eles nunca mais iam ter o mesmo olhar diante do pecado. Porque eles foram passando isso, como vários nós, hoje em dia, na criação, nós passamos a nossa visão, assim foi passando. Ou seja, a posteridade de Adão também ia sofrer, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, todos ficaram separados de Deus. Mas é interessante que quando Adão, ele antes de ser expulso, Deus mata um animal e veste ele. E ali você já vê a providência divina, que lá no futuro Deus ia matar um cordeiro, que seria Cristo, para nos trazer a comunhão de volta com Deus. Então, lá na frente, a Bíblia diz que Deus havia preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Então, o projeto, por mais que eles sofreram a penalidade de tudo isso, mas lá na frente teria um resgate, seríamos resgatados, para termos de volta a comunhão com Deus. Amém? Segunda coisa aqui, irmãos, é que a primeira foi a morte. Embora nosso amigo aqui, Tiago, tenha lido, esse corpo abatido será transformado de forma eficaz. Ou seja, por mais que o pecado tenha entrado, tenha atingido toda a raça humana, atingido todos, mas em Cristo Jesus, esse corpo aqui, ele vai ser transformado. Então temos uma plena certeza de que esse corpo corruptível, o corpo do pecado, um corpo abatido, será transformado. Então há uma esperança para esse corpo, porque Deus vai restaurar o corpo, a alma e o espírito, porque o homem é tricotômico: corpo, alma e espírito. Mas quando o pecado veio, atingiu o corpo, atingiu a alma e atingiu o espírito. Ou seja, o espírito é o intelecto, a alma é a sede das emoções. É a alma que é a sede das emoções, que você odeia, que você ama, que você chora, que você alegra. Entendeu, meus irmãos? O corpo é isso aqui que nós carregamos, chamado de templo, tabernáculo, casa. Entendeu? Então, o pecado, ele atingiu o corpo, e logo após isso, morte. O corpo tem que voltar para a sepultura, diz a Bíblia. Abra, por favor, em Evangelho de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí. Ou seja, o que é morte? Morte é o desligamento do corpo da alma. O rico não morreu? Morreu. O corpo dele foi para onde? Para o Queber, para a sepultura. E o mendigo? Foi para o seio de Abraão. Então, após a morte, após o corpo voltar para a sepultura, a alma e o espírito só tem dois destinos: ou paraíso, que hoje agora é paraíso, ou lugar chamado Hades, lugar de sofrimento, de dor, de pranto, de ranger de dentes. Então a morte, além dela ter tocado no corpo, trazendo a consequência do pecado, ela atingiu o que? O espiritual. Morte espiritual. Então uma pessoa que não tem Deus na vida dela, ela está morta o quê? Espiritualmente. Esse é chamado tipo de morte, segundo tipo de morte, a morte espiritual. Uma pessoa que não tem a presença de Cristo nela, que não tem a presença do Espírito Santo sobre a vida dela,
ela está morta espiritualmente. Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Ninguém vai ao Pai Se não for. Entendeu, meus irmãos? Então, uma pessoa que não tem Cristo na vida dela, ela está morta espiritualmente. Ela vive, mas espiritualmente ela só está morta. Ela não tem contato com Deus. Ela não se relaciona com Deus. Ela não busca Deus. Mas por intermédio do Espírito Santo na nossa vida, aí sim passamos a buscar a Deus. Tanto que quando recebemos a presença do Espírito Santo, é como se o nosso espírito anelasse o Espírito de Deus. Entendeu, irmãos? Exatamente. E é pelo Espírito do homem e o Espírito de Cristo anelado, um se comunica com o outro. Recebemos a comunicação divina. Ou seja, sem o Espírito de Cristo em nós, não podemos ter a comunicação divina pelo Espírito humano, o Espírito do homem intelecto, pela alma. Então, uma pessoa que não tem Jesus, ela está morta espiritualmente. Amém, meus irmãos? Ninguém quer falar alguma coisa? Saul ficou morto também espiritualmente, né, Varão? Oi? De Saul, porque ele era rei, aí devido ao pecado dele, o erro que Deus deu uma ordem, ele não cumpriu. O que Deus fez? Eu imagino, eu posso conjecturar que o Espírito de Deus saiu dali e foi para a casa de Jessé, né, pai de Davi, né? Samuel foi lá para ungir, né? Então, ou seja, Saul continuava sendo rei, só não tinha mais o Espírito, estava morto. Tanto que ele começou a cometer vários pecados, desobediência, e por final Saul foi até consultar feiticeiro, foi consultar o médium. Saul foi consultar a chamada de necromancia, consulta dos mortos. Saul foi lá escondidinho, sem ninguém ver. Ele sabia que isso era pecado, mas estava sem o Espírito de Deus. Pô. Então você vê que uma pessoa sem o Espírito de Deus, para onde ela é levada, para onde ela é conduzida. Você vê o que aconteceu com Saul? Estava consultando uma necromancia, uma coisa que Deus havia proibido, que era costume dos povos de Canaã, a necromancia, consulta dentro dos mortos. E a Bíblia abomina isso. Por exemplo, hoje temos o Espiritismo, né, que faz isso. Allan Kardec, que vai lá, totalmente quer se comunicar com o ente querido que partiu, aquela pessoa que a pessoa às vezes não se acostumou ou não conseguiu cicatrizar da morte de um ente querido, ela vai lá, procura um médium, vai lá no Allan Kardec, na mesa branca, vai consultar ao espírito daquela pessoa ali e tal, e saber isso aí é totalmente um inferno. Mentira, na verdade, né? Porque não deixa abertura para morto. Esse texto que você acabou de ler da morte do rico e do Lázaro é justamente isso. A Bíblia não deixa abertura para que a comunicação entre mortos, né? Deixa eu ir lá contar para os meus familiares, deixa eu voltar. Não tem isso. O morto não tem esse negócio de ficar perambulando, igual os irmãos da Igreja Católica também falam, que tem que ficar rezando para a alma do finado subir, que a alma está muito atormentada. Não tem isso. O espírito, ele perde contato com a terra quando a matéria perece. Acabou, volta ali. Eles vão ter, o espírito, ele é eterno, mas existe uma atmosfera espiritual onde ele fica, que é o seio de Abraão, que é onde estão os que dormem, a Bíblia fala, relata sobre isso, que dormem, e o Hades, que é o lugar de tormenta, mas o nosso espírito não é como o diabo que fica a derredor, tem o lugar certo e a hora certa para fechar a manifestação dele. Na verdade, é uma forma de proteger o povo do engano que muitas pessoas vivem hoje, né? Pode falar, mesmo. Quem levantou o braço aí? Não, eu estou falando dessa morte espiritual, quando a pessoa não tem, nós temos que Jesus é a verdade da vida, como nós conhecemos, o nosso papel é o quê? É entender, ajudar essas pessoas a ter vida, através do Espírito Santo de Deus. E que a dúvida que a gente vê não é isso. As pessoas veem que essas pessoas estão mortas espiritual, veem que ajudar, fica criticando, fica julgando. Esse papel não é nosso. Se você não pode ajudar em oração, se você não pode ajudar em intercessão, pede o Senhor para entrar, porque às vezes tem morte que está dando na igreja. Como foi falado aí, Saul era rei, era o rei que Deus escolheu. O povo pensava que Saul estava com Deus, mas Deus
mais essas pessoas têm muitos estudos, muita teologia, às vezes sofrem tanto que esquece o espiritual e pensa só no intelectual. E acha que está fazendo o que é a vontade de Deus. Não está, velho. Isso é muito sério. Muitos acham que estão na vontade de Deus, está morto dentro da igreja, espiritualmente. E nós temos que ter esse cuidado muito lindo. Não estou falando de ninguém, nós temos que ter esse cuidado para que nós não venhamos estar igual essas pessoas também. Ó, por exemplo, um grande exemplo disso é Sansão. Sansão também. Um grande exemplo disso é Sansão. Eu não havia feito, tinha um propósito de Sansão, mas qual foi a ordenança? Não cortar, porque era nazireu, não tocar em demor, não beber o quê? Bebida forte. Mas até o momento que Sansão foi fazendo o que Deus não ordenava, Deus até estava com ele. Mas na última aliança, que era cortar o cabelo, que aconteceu de cortar o cabelo dele, ali quebrou tudo. E o Espírito de Deus não estava mais com Sansão. Então você vê que a consequência do pecado na nossa vida. Se nós também não vigiarmos, o pecado pode fazer o quê? Afetar o nosso espiritual e automaticamente estarmos mortos espiritualmente. E achamos que estamos com Deus, que Deus está conosco, Deus não está mais. Mas era Sansão, homem de fama, homem que matou tanta gente, homem guerreiro e tal, escolhido por Deus, mas o Espírito de Deus não estava mais com ele. Essa atenção que a gente tem que ter nessa igreja. É ver se a pecando está louvando, essa vigilância que nós como cristãos temos que ter. Porque a morte, os sinais é a falta do Espírito Santo. Não é porque você está pregando, o povo está cegando, que às vezes o Espírito Santo você está morto espiritual. Às vezes Deus usa com misericórdia, como fez com Sansão naquela outra noite. Ele não me misericórdia, porque o Espírito de Deus está querendo se afastar muito tempo de Sansão. E você vê na passagem de Apocalipse diz tem nome de que vive, mas está morto. É isso aí. Você tem até nome de vivo, mas você está morto espiritualmente. Então, nós como igreja de Jesus temos que tomar muito cuidado, porque o pecado é sorrateiro, ele vai entrando, vai penetrando, aí você vai deixando de buscar, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, aí você vai deixando de ir para o culto, de ir para a escola dominical, quando vai ver você está totalmente afastado. Aí você volta àquela condição que você estava lá atrás do mundo, morto espiritualmente. Então, na passagem de Sansão que o irmão está relatando, realmente, mas se perceber, Deus ainda dá uma oportunidade para a pessoa. Foram 3 itens, né? Assim, por exemplo, pensando, imaginando, né? O morto, quando tocar, não beber bebida forte. Mas o último foi o quê? cortar o cabelo. Até ali o Senhor ainda estava com ele, né? Onde ele Exatamente. passa por cabelo aí. Ou seja, Deus dá a oportunidade, mas ele acabou partindo e não deu mais. E você vê que depois, por consequência disso, que Deus foi visitar Sansão só no último instante da vida dele. No momento que ele estava no templo de Dagon lá, onde ele pede para ficar próximo às colunas, aí ele pede a Deus, Deus tem misericórdia dele ali, no ato final. Mas era para isso ter acontecido? Não. O propósito não era esse. Mas por consequência da desobediência de Sansão, levou ele aonde? A ficar cego, a ficar na mão dos inimigos e acabar morrendo tão precocemente, da forma como Deus não queria, mas infelizmente o pecado foi conduzindo Adão até chegar ali. Perdão, Sansão. Amém, meus irmãos? Então, o pecado, ele infelizmente, ele acabou trazendo essa consequência. E se você for perceber também, quando Adão era imagem e semelhança de Deus, na questão espiritual e moral, e quando Adão ele peca, agora a geração dele para frente, diz a Bíblia, que torna-se semelhante a Adão. Ou seja, as mesmas características dele, corpo de pecado, morto espiritualmente, embora é claro que Adão foi salvo, porque a partir daquele momento ali, agora é os homens que têm que buscar Deus. É os homens que têm que buscar a presença de Deus. Entendeu, meus irmãos? Agora somos nós, porque antes era Deus que visitava no jardim, era Deus que procurava para falar com o homem. Agora é o homem que tem que procurar em busca de Deus. É o homem agora que tem que ir para ouvir e buscar a voz de Deus. Então, que possamos, assim, irmãos, manter a nossa comunhão com Deus, para que não possamos fazer igual aquela igreja,
em nome de que vives, há de estar morto. Outra coisa importante nessa morte espiritual, diz aqui, após Adão ter cometido pecado, trouxe a morte espiritual, significa a retirada do Espírito de Deus. E, consequentemente isso, ele ficou entregue ao seu eu, ele ficou entregue à sujeição da sua carne. Então, enquanto Adão estava no jardim do Éden, corpo, alma e espírito, o seu espírito ou sua alma, que governava o seu corpo através do Espírito de Deus, tinha controle. Ele tinha pecado. Mas quando ele peca, o que acontece? Agora é o pecado que está dominando o homem. Agora o pecado ele começa a aflorar no homem a ponto de o afastar de Deus. Tanto que a Bíblia fala sobre as obras da carne. Não é isso? Inimizade, contenda, porfia, facção, inveja, glutonaria, feitiçaria, ira, peleja. Então o homem sem Deus, o que ele vai produzir? Obras da carne. Está morto espiritualmente. Como é que uma pessoa sem Deus vai ter um contato com Deus na prática do pecado? Não tem como. Ela está governada, está dirigida pelo seu eu, pelos seus pecados, e infelizmente isso vai afastando a pessoa de Deus. Abra por favor aí a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre isso também. Capítulo 5. Quem achou, por favor, ler versículo 19 e o versículo 21, por favor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões e heresia. Então você vê que uma pessoa sem Cristo, sem Deus, sem Espírito de Deus, ela vai andar aqui, segundo o que está aqui em carta do apóstolo Paulo, capítulo 5. Entendeu? E uma outra coisa também é que, além disso, afeta o espiritual dela. Abre também a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4 e 5. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, que ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha aí, deixa bem claro, estávamos mortos espiritualmente, nossos delitos e pecados. Nós estávamos vivos, mas estávamos mortos. Então Deus, que é riquíssimo em amor, nos resgatou pelo sangue de Cristo. Agora você tem onde tem vida. Hoje você tem uma comunhão com Deus. Hoje a sua vida espiritual está uma bênção, mas pelo sangue de Cristo lá atrás que resgatou a tua alma. Então, outrora, você estava aqui, igual aqui como o Paulo está falando, que nós estávamos mortos, os delitos e pecados, no versículo 1 aí, ó. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, outrora, nós estávamos assim, mortos, os delitos e nossos pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, nos alcançou para que nós possamos ter vida. Amém, irmãos? Então, o pecado, ele atingiu a morte física, a morte espiritual. A morte espiritual. Então você vê as consequências da desobediência de Adão. Porém, diz a Bíblia aqui também, que se nós inclinarmos para o Espírito, nós teremos vida. Ou seja, não é apenas só a tragédia, não é só apenas a obra da carne, também tem o fruto do Espírito, também tem o Espírito Santo que nos ajuda a andar com Deus. Abra, por favor, a Epístola de Paulo aos Romanos. Às vezes também por uma coisa talvez mínima para a gente, mas não para o Senhor, né? E
a gente sofre até as consequências. Como foi feito com Moisés, né? Toca na rocha. O que ele fez? Bateu com força na rocha. Feriu. E o que aconteceu? Não é igual a terra de Canaã. Às vezes uma coisa simples, né? Às vezes a gente pode pensar, vou fazer isso aqui, Jesus não dá, é simples. Mas não. Não existe pecadinho e pecador. Exatamente. Por causa disso, a gente vai ter buscar E aquela rocha era Cristo. Né? Eu feri a Cristo aí. Só porque você feriu, você não vai entrar. Então, você vê as consequências da atitude do ser humano. Olha o que diz aí, a carta do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 6. Quem achou, por favor, leia. 6, versículo 6, versículo 7 do capítulo 8. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, Então, só daqui mesmo aqui. Então você vê que a Bíblia fala o quê? Que a inclinação da carne é o quê? Para a morte. E a inclinação do espírito é vida. Por quê? Porque por causa do pecado, o pecado que atinge no homem, o pecado atinge o corpo humano, atinge no homem, ele não consegue sujeitar a lei de Deus, que é divina, que é santa. E o homem é pecador, mortal, e Deus aí que é um ser imortal, santo. Então, após o pecado, a carne, a natureza humana, tornou-se inimiga de Deus. Ela não obedece a Deus. A nossa natureza humana, ela não obedece. Ela não se inclina. Diz a Bíblia que ela não está sujeita a uma lei que é divina. Porém, temos o Espírito Divino que nos ajuda a obedecer a lei divina. Por isso que agora você não está morto espiritualmente. Entendeu, irmãos? Então agora, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue obedecer as coisas da palavra do Senhor, tudo que é concernente ao reino de Deus, que é espiritual. Então o homem sem Deus, ele não consegue. Entendeu? Ele acaba tornando-se inimigo. Filho é inimigo do Senhor, diz a Bíblia, que nós éramos inimigos de Deus. Mas fomos reconciliados com Cristo Jesus. Agora não somos mais inimigos. Agora somos servos, somos amigos, somos irmãos de Cristo. Amém? Então, O espírito da adoção. o Espírito da adoção, que clama, Abba, Pai. A igreja foi adotada. Uma vez eu até falei aqui, né, que Deus ele tem 5 tipos de filhos, né? Deus tem 5 tipos de filhos. Filho por criação, os anjos. Filho por formação, Adão foi formado. Filhos por eleição, Israel. Filho por geração, Jesus. E filhos por adoção, a igreja. Então a igreja foi adotada em termos do Espírito de Cristo.